Paulo escreve essa carta a esta igreja que estava, como eu já falei antes de lermos, na cidade de Filipos, uma colônia do Império Romano, na Mesopotâmia, e que hoje é uma parte importante daquela região, e é a primeira igreja que Paulo implantou na Europa. Então, esta é uma igreja com a qual Paulo tem uma relação muito próxima, é uma igreja com a qual Paulo ele tinha um carinho todo especial, e isso fica claro principalmente na forma com que ele escreve e as palavras que ele usa e o tom que ele usa para se dirigir a esses irmãos em Filipos. Ele escreve essa carta com alguns objetivos. Talvez o principal objetivo de Paulo nesta carta seja agradecer a esses irmãos por aquela oferta, uma generosa oferta que havia enviado para o apóstolo. Então Paulo escreve essa carta para demonstrar a sua gratidão a esses irmãos por terem ofertado pelo seu ministério e para que ele também ajudasse irmãos em necessidade por onde ele passasse. Também ele escreve esta carta para animar esses irmãos, e aí fica claro também no texto que nós lemos, mas principalmente em outras partes desta carta, que ele escreve essa carta para animar esses irmãos a permanecerem unidos, e não só unidos, mas unidos, alegres e firmes na fé. Então esse é um tripé que fundamenta a carta de Paulo aos Filipenses, com exceção aí dessa parte da gratidão, que é uma questão mais pessoal de Paulo, que ele usa esta carta para expressar a sua gratidão a esses irmãos. Mas agora o tripé que fundamenta o tema desta carta não é outro senão Paulo encorajando esses irmãos a, primeiro, manterem-se unidos, segundo, manterem-se alegres e, terceiro, manterem-se também firmes na fé. Agora, é claro que dentro disto, e fica claro também com a leitura atenta que nós fizemos, que Paulo usa esta carta, já que ele está falando de unidade, ele está falando de alegria e ele está falando de firmeza na fé, ele usa esta carta também para mediar conflitos pessoais, tanto de indivíduos, membros daquela igreja, como também de como a igreja lidar com alguns que são chamados de oponentes. Em alguns momentos nesta carta, se você fizer uma leitura com atenção, é claro, você perceberá que Paulo, ele fala sobre oponentes, ora de forma direta, ora de forma indireta. Por exemplo, é nessa carta que ele fala sobre os que ele chama de inimigos da cruz de Cristo. Então Paulo ele é claro em mostrar a esses irmãos que existem aqueles que são opositores a Cristo, inimigos de Cristo, e o que ele chama de inimigos da cruz de Cristo. E é interessante porque ao usar essa expressão inimigos, é um contraponto com o caráter desta carta, porque um dos principais fundamentos, ou uma das principais características desta carta é justamente a amizade. Esta carta ela tem sido chamada de a carta da alegria, é verdade, isso aí é o tema mais popular que se dá à carta de Paulo aos Filipenses, mas ela também é considerada a carta da amizade. Por exemplo, você percebe que Paulo está falando de estar ausente de pessoas que ele ama. Então, com clareza, Paulo está falando, por exemplo, capítulo 1, versículo 27, capítulo 2 e versículo 12, ele fala da sua ausência entre amigos. Então, ele está falando desta ausência e ele está deixando claro que ele está tratando com pessoas que ele tem como seus amigos ou suas amigas. Mais do que isto, se nós observarmos também com atenção, Paulo fala de assuntos meus e ele também fala de assuntos seus.
Então Paulo ele fala de particularidades dele, mas ele também fala de particularidades daqueles irmãos. Por quê? Porque de fato ela é uma carta da amizade. Não só isto. Por exemplo, no capítulo 4, versículo 14, ele fala sobre necessidades. Todavia fizestes bem em tomar parte na minha aflição. Esta é uma expressão clara de alguém que reconhece que pessoas se preocuparam com a sua aflição. Então a carta de Paulo aos Filipenses, ela é uma carta que assume um caráter de muita intimidade, de muita proximidade, de amizade. Paulo está falando com um público que ele tem em alta estima e também desenvolve uma relação de muita intimidade. E aí, quando a gente olha panoramicamente para a carta, a gente começa a perceber, por exemplo, que Paulo, ele, no capítulo 1, como de costume, nos primeiros 2 versículos, ele cumprimenta esses irmãos, ele faz a sua saudação. Depois, do versículo 3 ao 11, ele ora pelos destinatários da carta, que são os irmãos ali naquela igreja. Também ele fala aí ele fala dos meus assuntos. Por quê? Ele está preso e ele começa a acalmar os irmãos a respeito dele. É como se ele dissesse: olha, eu estou preso, mas estou bem. É até estranho dizer isso, mas é isso que ele diz: olha, eu estou preso, mas não estou mal. Então Paulo, ele fala dos seus assuntos, e ele pede também tranquilidade a esses irmãos quanto aos assuntos deles. Então veja que Paulo, o estado de espírito de Paulo está preso e está tranquilo. Paulo está preso e está tranquilizando os livres. Então a igreja em Filipos, ela era uma igreja, a gente percebe, uma igreja saudável, porém era uma igreja que tinha também, como qualquer outra igreja, porque ela é formada de pessoas, ela tinha lá os seus problemas. Então Paulo se utiliza desta carta para fortalecer o vínculo de amizade entre aqueles irmãos também. E aí Paulo, ele encerra essa carta falando de saudações terceiras de outras pessoas, e ele então faz o voto final no capítulo 4, versículo 23. E aí Paulo, como eu disse, ele fala sobre esses oponentes, e essa carta finalmente, ela é uma carta com outro duplo propósito. Ela fala também, é evidente, porque os irmãos estavam numa cidade dominada por Roma, portanto, ela era uma cidade influenciada à luxúria, à perversidade, à licenciosidade, à perversidade. Então Paulo não perde a oportunidade de relembrar esses irmãos sobre o compromisso com o aspecto moral. Mas não só isso, ele faz isso de forma bem rápida, mas ele também fala sobre, novamente, a importância, e ele exorta esses irmãos a manterem, então, uma amizade saudável entre eles. Agora, olhando para o capítulo de número 4, a gente percebe com muita clareza, eu quando estudo o capítulo 4 de Filipenses, algumas vezes, e de ontem para hoje, estudando novamente, é impressionante a afetividade pastoral de Paulo. Se você ler de novo os versículos que nós lemos, sob a perspectiva de um pastor escrevendo para uma igreja, ou para a igreja na qual ele é o líder, é impressionante a linguagem. Não dá para a gente reler, mas olha só, se a gente pegar só o versículo 1, portanto, já começa, meus amados, e ele não se contenta, e aí ele diz, e muito queridos irmãos. Aí ele diz o que esses irmãos são para ele. Ele diz que esses irmãos são, primeiro, minha alegria. É impressionante, e ele está preso por causa disso, né? Ele está preso justamente porque é pastor, e isso não torna Paulo amargo, porque Paulo está preso por quê? Ele está preso porque é pastor, né? Hoje pastor, se a gente não tomar cuidado, é quase bajulado, a gente que tem que ficar controlando.
Tem coisa que a gente nem deixa, né? Tem coisa que a gente tem que cortar, mas é o cuidado dos irmãos. Ali era o contrário. Paulo está preso porque era pastor. Aí ele diz assim, ó: a causa de eu estar preso é porque eu sou pastor de vocês, mas vocês são a minha alegria. E não é só minha alegria, vocês também são minha coroa. E ainda ele diz: estai assim firmes no Senhor. E ele não, presta atenção nisso, ele não se contenta e ainda diz amados. Então olha só, ele chama primeiro amados, depois não é só de queridos, é de muito queridos. Chama esses irmãos de alegria, coroa, né? E depois amados de novo. Isso só num versículo. Então você está lendo palavras de um pastor para uma igreja. Então ele é um pastor escrevendo a essa igreja, e ele é um pastor prudente, exortando esses irmãos a uma única coisa: a permanecerem firmes na fé no Senhor. Então ele está escrevendo isso, e mais, aí no versículo 2, só panoramicamente aqui, ele vai se dirigir a duas irmãs. Daqui a pouco a gente trata disso aqui com detalhes, mas ele se dirige primeiro a uma irmã chamada Evódia, a outra Sintique, e ele exorta essas irmãs indiretamente a trabalharem no sentido de manterem um modo de pensar em comum acordo. É um pastor dizendo o seguinte: vocês precisam alinhar o pensamento de vocês. Vocês não podem continuar andando de forma desalinhada. Vocês precisam se realinhar. Vocês precisam reordenar o pensamento de vocês duas. E aí, dentro desse mesmo contexto, para tratar a respeito desse caso, ele se dirige a uma pessoa que, ali no versículo 3, não diz o nome ali, né? Ele diz meu verdadeiro companheiro, que no original ele não usa esse termo, porque isso aí está em português. No original ele usou a expressão sísigos. Sísigos é o seu verdadeiro companheiro. Daqui a pouco a gente toca nesse ponto. Mas ele se dirige a essa pessoa e peço-te, a ti. Então é uma fala direta. Ele está falando a uma pessoa, para que ajudasse essas irmãs no realinhamento do pensamento de cada uma delas, e que elas vivessem em comum acordo no sentimento e no pensamento. E aí depois, ainda de forma panorâmica, ele adverte esses irmãos a regozijarem no Senhor. E ele insiste, digo de novo, regozijai-vos. Primeiro ele diz, regozijai-vos não é de vez em quando. Regozijai-vos, regozijar é o quê? Se alegre de novo. E quando? Sempre. Isto é, quando? Hoje, depois, de novo, amanhã, de novo, depois de amanhã, de novo. Mesmo com as circunstâncias sendo alteradas, ora bem, ora mal, porque é preciso se alegrar também nas horas boas no Senhor. Então ele diz, regozijai-vos sempre. Para vocês não terem dúvida, eu digo de novo, regozijai-vos, alegrem-se de novo, tenham aquela mesma alegria que um dia vocês tiveram no Senhor. E ele então continua, e ele diz, olha, vocês não podem estar ansiosos por coisa alguma. Antes, ao invés de vocês viverem ansiosos, faça o seguinte: apresentem as suas orações a Deus por meio das orações e súplicas, que as suas petições sejam conhecidas diante de Deus por meio de oração e por meio de súplica. Por quê? Porque esse Deus a quem vocês apresentarem esta petição de vocês, Ele dará paz a vocês. Então, ele diz que quando nós apresentamos então ao Senhor as nossas petições, pelas orações, pelas súplicas, há uma promessa. Qual é a promessa? Deus nos concederá paz ao coração. E ele então finalmente exorta esses irmãos a pensarem, e aí ele dá uma lista, a pensar de forma pura, justa, amável, e aí vem
uma lista. Então, quando Paulo ele abre esta carta, ou o capítulo 4 desta carta, que é, na verdade, a conclusão desta carta, observe que ele, se puder colocar no versículo 1, ele usa a expressão 1, capítulo 4, versículo 1. Isso, obrigado. Portanto, meus amados, essa expressão, portanto, é a mesma expressão de assim pois, ou seja, é uma sequência. Esse é um cuidado que nós precisamos ter quando lemos uma carta, porque hoje as cartas que nós temos na Bíblia, elas são divididas em capítulos e versículos, mas é uma carta. Carta não é dividida em capítulo, carta é carta, ela é corrida. Então aqui é uma carta de um pastor que está preso para uma igreja, com a qual ou pela qual ele é responsável. Então é uma carta corrida. E aí quando chega no que hoje é o capítulo 4, versículo 1, ele usa a expressão portanto, ou assim pois. E aí nós só vamos entender o que ele quer dizer se levarmos em conta o que ele tratou antes, nos últimos versículos do capítulo de número 3. E o que ele trata no capítulo 3 e os últimos versículos? Ele está tratando justamente em falar a esses irmãos sobre, primeiro, a pátria dos crentes, ela não é na terra, mas a pátria dos crentes é o céu. Então ele enfatiza isso ali, ó. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Aí então passa, por favor. Que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. E aí, passa por favor. E aí ele começa, portanto, ou seja, se é assim que vocês creem, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor. Estais firmes em quê? Nessa esperança de que a nossa pátria, ela não é dessa terra, mas ela é nos céus, e que o nosso corpo abatido, ele será transformado pelo Senhor. O que ele está dizendo é, vocês não têm motivos de ficarem aí sem firmeza espiritual, em briga uns com os outros, não. Parem de olhar para as coisas desta vida, olhem para o alto, porque a nossa pátria não é aqui, a nossa pátria é os céus. Então ele fundamenta isso, e aí, como eu já disse, ele usa expressões como meus irmãos, amados, demonstrando amor profundo. Ele diz, minha alegria, coroa. Ele diz, vocês são a alegria do meu coração. Claro que quando ele usa a expressão coroa aqui, ele está falando de coroa naquele contexto, que era exatamente o quê? A grinalda, ou ainda a grinalda de flores. O que é isso aqui? É um diadema festivo. O que seria isto? Seria um momento de honra, de coroa. Ele está dizendo, vocês para mim são a honra do meu ministério. Olha por onde Paulo ele começa. E aí, o que ele está fazendo? Primeiro, ele está sendo sincero, até porque isso aqui é um texto inspirado pelo Espírito Santo. Então ele não está aqui criando apenas uma narrativa para alcançar o que ele quer. É uma verdade. Ele diz, vocês são a minha alegria. Vocês são a honra do meu ministério. E por que ele faz isso também? Porque ele vai exortar a igreja a viver em unidade. Mas ele começa dizendo, vocês são a honra do meu ministério. E ele então exorta esses irmãos a permanecerem firmes. E aí então chegamos aos versículos 2 e 3. Então depois que ele se dirige de forma terna, amável, amorosa a esses irmãos, Paulo agora avança para o seu apelo final. Não é um assunto novo na carta, não, nós vamos ver que não. É um assunto que Paulo já havia tratado de forma doutrinária e coletiva,
mas agora ele vai tratar de forma pessoal. Ele vai trazer um exemplo prático vivido naquela igreja, naquele momento, em que Paulo agora vai tratar pontualmente. Claro que quando você pega esses dois nomes, para quem gosta de estudar um pouco, vai ter muita discussão sobre, primeiro, são nomes verdadeiros? Há uma discussão sobre isso. Ou é apenas uma representatividade? O fato é que Paulo, ele usa aqui dois nomes, e ele não omite, ele não se furta ao dever, e não só ao dever, mas também o direito, como pastor, de citar nome. Paulo é alguém que, a depender da situação, ele citava nome, e publicamente, para tratar uma questão. É o caso aqui. Então, primeiro, não se sabe muito a respeito dessas duas mulheres. Esse é o primeiro ponto. Segundo, não se tem muita clareza sobre a natureza da discordância entre elas. O fato é que há uma discordância, aqui está claro, porque ele usa dois versículos para tratar sobre isso. Primeiro ele diz o que elas devem fazer. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. Ele está dizendo, olha, sejam intencionais em buscarem um acordo entre vocês. E aí depois no versículo 3, ele vai nomear uma pessoa, ele vai designar uma pessoa, ele vai destacar uma pessoa que é de sua confiança para conduzir essa situação, para mediar este conflito entre essas duas irmãs. Agora, primeiro, parece que Paulo, se puder voltar ali, por favor, o 2, parece que Paulo está sendo deselegante, porque essa é uma carta que de que forma ela era lida? Ela era lida em público. Alguém ficava em pé e lia a carta na comunidade. Imagine a cena, o pastor da igreja que fundou aquela igreja está preso. Daqui a pouco chega a notícia, chegou a carta do pastor Paulo. Ora, é ceia, meu irmão. Aí até quem não vem na igreja aparece, desintoca, vai desintocando, vai saindo e vai. Se falar ainda que vem pregador de fora, aí meu irmão, tira até a poeira do terno, do sapato e vem. Imagina, vindo e os irmãos chegam de barco, o outro de jumento e vai, e a igreja lotada. E agora vamos ler, começa a ler. Aí o versículo 1, meu Deus, olha como ele está nos tratando. Daqui a pouco estão lá as duas irmãs no culto, e aí os nomes delas aparecem na leitura da carta. Parece deselegante, parece que Paulo está desonrando essas mulheres, mas não é verdade. Ele não está dizendo que elas são más, pelo contrário. Olha o que ele diz: rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. Olha o versículo 3. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que, olha agora, que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente, e com os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Ele está elogiando essas mulheres. O que ele está dizendo é o seguinte: não dá para aceitar que duas pessoas tão importantes no meu ministério, não dá para aceitar que duas pessoas que foram tão próximas uma da outra, duas pessoas que juntas trabalharam pelo início desta igreja. Lembra, por exemplo, quando Paulo chega em Filipos e tinha ali um grupo de mulheres orando, próximo ali do rio ali. Ora, não dá para afirmar, mas certamente essas mulheres estavam lá. E agora chega para Paulo que alguma coisa desalinhou o sentimento dessas mulheres. Alguma coisa desalinhou o pensamento dessas mulheres. E aí Paulo entra como um pastor e diz: não,
lembrem-se quem vocês foram. Lembrem-se da importância de vocês no início desta igreja. Vocês não nasceram para viver em discordância. Vocês não nasceram para viver desalinhadas, não. Vocês são frutos do mesmo ministério, da mesma obra feita por Jesus na cruz do Calvário. É preciso realinhar o pensamento. Vocês são importantes no reino de Deus e no avanço da igreja nessa cidade. Então Paulo está honrando essas mulheres. Agora é lógico que ele não deixa de cumprir o papel pastoral. Então, o significado do nome dela: primeiro, sucesso, afortunada, respectivamente. Então, o que se sabe é que elas foram cooperadoras, que mulheres tiveram papel importante. Eu gostaria de destacar isso aqui. Na igreja em Filipos, as mulheres desempenharam papel importante. Então, se Paulo é alguém que aceita mulheres trabalhando com ele, cita essas mulheres e ainda nominalmente: quem sou eu? Quem é você? Está aqui, depois leiam lá, Atos 16, do 13 ao 15. Então Paulo, ele suplica a essas irmãs que tenham a mesma mentalidade. E como eu disse, isso aqui não é um tema novo nesta carta, não. Por exemplo, se puder colocar aí, Filipenses 2:2, rapidamente. Olha o que ele pede: completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Então Paulo está tratando, me parece que esse era um problema da igreja em Filipos. Primeiro, cada um sentia uma coisa. Cada um sentia um tipo de amor. Não, eu acho que a prioridade da igreja, ela tem que ser esta. Não é você que determina a prioridade da igreja. Não é nem o pastor. A agenda da igreja não está na minha mão. A agenda da igreja não está na sua mão. Ah, mas eu penso desse jeito. Então, abra o seu negócio. E veja se alguém te acompanha sem você usar o nome de Deus. Abra o seu negócio. Pega a garagem da sua casa e diga: eu estou montando a minha igreja. Eu quero ver quem é que vai lá. Nem você vai. Porque se alguém ainda nos ouve, é porque acredita o que a gente está falando do que Deus fala com a gente. Então, não é nem pastor que determina a agenda da igreja. Sintam o mesmo amor, o mesmo ânimo. O que te anima na igreja? Não, olha, eu sou a favor que tivesse aí uns movimentos diferentes, sabe, pra gente. Agora em julho é a época, julho não sei do que, julho não sei daquilo, julho de quê, meu irmão? Julho de orar, julho de vir pro culto de ensino. Entendeu? Mas conversa fiada. Conversa fiada. Olha para a nossa igreja lá na sede do Belém. E veja se o pastor Zé Wélio está fazendo lá alguma coisa. Se ele fizesse, a gente conversava. Mas não faz. Vai lá terça-feira, está ele lá. Vamos estudar sistematicamente o Evangelho de Marcos. Mas o povo quase não vai. Quem vier vai ouvir. Está entendendo? Quem está entendendo, diga amém. O mesmo ânimo. Porque se a palavra não te anima, não é aqui que vai te animar outra coisa. Porque aqui o centro é Deus e a sua palavra.
sintam a mesma coisa. Esse verbo aparece de novo, 3:15. E olha, por exemplo, capítulo 3, põe aí, por favor, deixa eu ver se é isso. No versículo 19, 3:19, vê se é. O fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles é para... Não é esse, põe o 4:19, vê se é. Não, vê se é o 2:19, eu sei que é o 19. Ou melhor, volta lá por favor, o 3:15. Olha o que Paulo diz, 3:15. Pelo que todos quantos já fomos feitos, sintamos isto mesmo, é isso aqui. Virei, girei, cai nele. E se sentis alguma coisa de outra maneira, complete a frase, por favor. Também Deus vô-lo revelará. Glória a Deus. Paulo está dizendo, eu não vou ficar caçando, até porque eu estou preso. Quem é que tem o mesmo sentimento e quem não tem? Porque quem se encarrega de revelar quem não tem, está ali. Quem é? Deus. Não fica incubado para sempre. Não se esconde para sempre. Não permanece na congregação. Não fica na presença de Deus, porque o desejo do Senhor é, como Paulo mesmo diz aqui nessa carta, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Quem está entendendo a voz de Deus, diga glória a Deus. Não é algo pessoal de Paulo, não. Até porque Paulo não toma lado. Se puder voltar lá 4:2, Paulo não toma lado. Rogo a quem? A Evódia. E ele diz de novo o quê? Parece redundância, mas não é. Ele está deixando claro, eu não tenho lado. Eu rogo a ela e rogo de igual forma a ela. Agora, como é que eu posso alcançar uma mesma mentalidade? Paulo dá o caminho. Capítulo 2, versículos 3 e 4, por favor. E 2 e 3, capítulo 2, versículos 3 e 4. Isso. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Aqui está o caminho, Sabe como a gente tem uma mesma mentalidade? Nós queremos ser uma igreja que pensamos igual? Quem quer fazer parte de uma igreja que pensa igual? É uma pena que a maioria dos dirigentes não estão aqui. E eu gostaria de saber por quê. Porque eu estou preocupado, deve estar doente, acamado, né? Se tiver, fala que a gente ora. Mas vamos lá. A gente quer fazer parte de uma igreja que pensa igual? Amém. Quem quer fazer parte de uma igreja que pensa igual, diga amém. Está aqui o caminho. Primeiro, não façam nada por contenda e nem por vanglória, mas pelo quê? Por humildade. Qual é o caminho, Paulo? Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Parece simples, né? Aí ele aprofunda mais. Ele diz, vocês querem mesmo ter o mesmo pensamento? Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é. O problema é que a maioria se atenta para o que é dos outros
para bisbilhotar. Agora nessa onda de rede social, meu irmão, como é que chama aquele negócio que o pessoal fala que fica fazendo? Stalkear? É isso? Stalk. Um dia me falaram, eu estava te stalkeando. Falei, talco para mim é outra coisa. Talco é um negócio que minha mãe usava em mim quando eu era bebê. Talco, stalkear. Stalkear é talquear, né? Bebê, stalkear o bumbumzinho lá do varão, ou da varoa também. Não, mas sabe o que é stalkear? É gastar 30 minutos para ficar olhando quem é, a roupa que veste, o que come. Você está de brincadeira comigo. 30 minutos. Irmão, mas 30 minutos dá para fazer tanta coisa. 30 minutos do meu dia olhando. Que foto. Não. Sério. Não, preciso, deixa eu aumentar. Aí aumenta para ver se é mesmo. Irmão, por favor, tenha amor próprio. Já ouviu falar de vergonha alheia? Não é esse atentar para o que é dos outros. Paulo está dizendo, não atente para o que é propriamente seu. Ou seja, se preocupe mais com o bem do outro do que consigo mesmo. Mas pastor, eu não tenho que primeiro amar a mim. Onde é que está isso? Não, mas eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo. Esse é o segundo estágio do amor. O primeiro é ame, o segundo é ame como a si mesmo, e o terceiro é ame como eu vos amei. Esse é o estágio final do amor. Ame como Ele nos amou, anulando-se a si mesmo. E agora, em resposta a esse amor, a igreja se submete a Ele e faz o que Ele quer. É isso que Paulo está dizendo. Eu me preocupo com o que é seu, mas você se preocupa com o que é meu. E juntos nós formamos uma igreja que caminha numa mesma direção para a glória de Deus. Quem está entendendo a voz de Deus aqui nesta noite? E aí ele se dirige a esse companheiro, capítulo 4, versículo 3, que é o mesmo de companheiro de jugo. Eu gosto dessa expressão, companheiro de jugo, porque é aquela ideia do jugo desigual. O que é o jugo desigual? Eu não entendo muito disso, mas jugo é o quê? Não é aquilo que vai no boi? E a ideia é de dois, não é isso? E geralmente um boi mais velho e o outro mais novo, é isso mesmo? O senhor entende desse negócio? Parece. O senhor já se interessou aqui. Então, me ajuda aí. Não é isso? A ideia é essa. E o jugo é o que mantém os dois alinhados. Igual. Se o jugo é desigual, ou seja, mais... E agora vai ficar difícil o negócio de falar mais para a direita do que para a esquerda, né? Está difícil falar essas coisas. Mais para um lado do que para o outro. O que vai acontecer? A carroça, meu irmão, vai andar pensa. Andar de lado. Por isso Deus falou, não tenham jugo desigual. Ô moça, pelo amor de Deus, tem coisa que é clara, tem coisa que não precisa nem de profeta. O camarada é carnal. Só pensa em academia. Só pensa em ficar bombado. Você quer problema para a sua vida? Não, pastor, poxa, bombado, pastor. Hoje está difícil gente assim. Está difícil de gente correta. Mas está errado ser bombado? Não, bombado? Não, tem que ser saudável. Não, seja bombado, mas com roupa larga. Não, mas eu fico bombado que é para mostrar, então. Aí começa o problema.
põe uma roupa larga. Larguei esse negócio. Aí, não precisa de profeta. Da mesma forma, o rapaz. Tem moça que você bate o olho, já falou, julgo desigual. Pensa diferente, prioridade diferente. É triste você encontrar pessoas vocacionadas, por exemplo, ao ministério, que não deslancha no ministério, porque casou com alguém que não tem a visão. Está solteiro? Cuidado, você ainda tem chance de escolher. O senhor está me pondo medo? Tô porque o negócio é sério. Medo mesmo, medo. E vem conversar que eu te ponho mais medo ainda. Para o teu bem. Porque depois vai chorar. Depois vai chegar na sala do pastor dizendo: pastor, ninguém me avisou. Pois eu estou te avisando. Não entre em julgo desigual. Tem que ter o mesmo pensamento. E como é que eu vou saber se tem o mesmo pensamento? Faça teste. Por exemplo, está tendo a oração desde ontem. Pergunta se está vindo. Não pergunta não, vem e vê. Vem e vê. Mas na academia vai 5 da manhã. Aqui, 5 da manhã, focado. E mergulho no gelo ainda. Isso é uma loucura, meu irmão. Não, eu tomo banho gelado. Eu não. Eu? Banho gelado? 5 da manhã, para quê? Não, porque o camarada falou que isso é resiliência. Resiliência é ficar casado com a mesma mulher a vida toda. Resiliência é ser fiel à sua mulher. Resiliência é ser fiel a Deus. Resiliência é alguém se levantar contra você e você continuar amando essa pessoa. Isso é resiliência. Essa geração precisa retomar o caminho. Eu lá vou mergulhar no gelo 5 da manhã, meu irmão. Mas nem no calor eu mergulho. Eu lembro quando eu ia na piscina, eu ficava ali, um pouquinho de pé. Aí vai um pouquinho. Agora essa história, mergulha no gelo. A moça ainda perguntou: você mergulha no gelo? Eu não mergulho não, irmão. Mesmo sentimento. Cuidado com o jugo desigual. Qual é o seu pensamento? Qual é a sua prioridade? É preciso que nós tenhamos cuidado. Você não precisa se desesperar. Não, Deus tem algo alinhado para você. Deus tem algo preparado para você. Quem reconhece essa verdade, adore ao Senhor. Mas eu preciso encerrar em 2 minutos. E aí, versículos 4. Ele começa: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Porque agora ele começa então a trabalhar a ideia de se alegrar. Olha agora o versículo 5. Depois de falar se alegrem, ele diz: seja a vossa equidade notória a quem? Vamos lá, irmãos, para a gente encerrar. A quem? A todos. Olha só, alegria interna, generosidade externa. Olha agora o versículo 6. Não estejais inquietos. Olha a dinâmica. Diga bem forte para você uma vez só. Diga assim, alegria interior, generosidade para com os de fora e confiança em Deus. Percebe? Alegria no coração, generosidade do lado de fora e confiança em Deus. E aí ele diz:
não estejam inquietos por coisa alguma. Como que eu faço isso? Antes, as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus. De que forma? Oração. Oração é o quê? Oração é falar com Deus com base em promessas. Então, por exemplo, perdão de pecados, oração. Mas ele diz outra coisa. Ele diz oração e súplica. Não é algo que está inserido como promessa, é algo a mais. Então, por exemplo, orar por perdão de pecados é oração. Por quê? É uma promessa bíblica. Mas orar para Jesus curar um filho é súplica. Porque você está dizendo: Senhor, eu creio que tu podes fazer além do que está escrito aqui. Eu creio no teu poder. Eu creio que tu podes fazer mais. Pela oração e súplicas com ações de graça. Olha o versículo 7. E a paz de quem? Olha a diferença. A paz de Deus, que sobrepuja todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. E aí ele segue. Aí ele começa a dizer o que tem que ser feito agora. A prática. E olha como ele termina. Olha o resultado. Versículo 9. O que também aprendestes e recebestes. Olha só. Aprender, receber, ouvir e ver. Vocês não aprendem só com o que ouvem e recebem. Vocês aprendem também com o que vocês veem, disse Paulo, em mim. Reputação. Preocupação com o que os outros veem, nós também. Mas aí a promessa é outra, para a gente encerrar. Aí já não é mais a paz de Deus, é o Deus de paz, será convosco. Primeiro ele diz: olha, se vocês não se inquietarem e colocarem diante de Deus em oração e súplica com ações de graça, Ele vos dará a paz dele. E agora se vocês, volta ali o 8, agora se vocês, olha, pensarem no que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama, reputação. E se você encontrar alguma outra coisa que tenha virtude e tenha louvor, pense nisso. Porque se vocês fizerem isso, se vocês pensarem nessas coisas aqui, olha o que vai acontecer. O que também vocês aprenderam, e receberam, e ouviram, e viram em mim, façam isso. E sabe o que vai acontecer? Vocês não vão ficar só com a paz de Deus. Vocês vão ter o Deus da paz com vocês. Vocês não vão desfrutar só do que Ele dá, vocês vão desfrutar dele mesmo com vocês. Ou se a paz dele já é boa demais, imagine a presença dele com vocês. Quantos desejam que Deus te dê graça para isto? Se coloque em pé, adorando ao Senhor.